Então ele diz: eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo. Ele não diz que vai me levar para o céu. Ele diz que vai me levar para ele. É aí que Paulo diz: nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus. Porque o que Paulo escreveu em Romanos, que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, ele está falando nada externo. Mas só na glorificação, nada interno. Nunca desejaremos pecar, nem mentir, nem roubar, nada. Nada interno nos separará do amor de Cristo Jesus nesse tempo de glória. Nós pela manhã falamos e cultuamos ao Senhor baseado em Apocalipse 1. A igreja tem que ser vista antes mesmo que Cristo seja visto. Não adianta tentar ver Cristo fechando os olhos para a igreja. Tem como colocar retorno para mim? Sumiu muito aqui. João só contempla Jesus depois que ele enxerga a igreja. No culto das 18, falamos, baseado em Apocalipse 4 e 5, sobre a adoração dos seres viventes, dos 24 anciãos que representam a igreja. O cântico pela criação, que é teológica, e o cântico pela redenção, que é missional ou missionário. Agora, por favor, se você pode, abra comigo sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22. Os versículos que leremos são as interrupções de Jesus no diálogo entre João e o anjo. Então, a primeira interrupção de Jesus está no versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aí vem a outra interrupção de Jesus, versículo 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Nós lemos duas o quê? Duas o quê? Ok. Obrigado. Deixa eu tomar logo para não passar aquela luta. Na homilética se ensina isso. O que comer antes de pregar, o que não comer. E eu dou aula de homilética. Eu comi bolo de milho com coco. E no meio da mensagem um milho aqui e um pedaço de coco aqui. Irmão, o pastor abaixou a cabeça e Jesus lavou minha garganta. E a pastora falou assim: ó, é preciso orar. Ontem sua filha de 1 mês engasga e fica 1 minuto tentando voltar e no meio da mensagem você engasga. O diabo está furioso com a voz de vocês. Sempre a gente precisa das orações dos santos. A última promessa das Escrituras Sagradas é: venham sem demora. E a última oração das Escrituras Sagradas é: ora vem, Senhor Jesus. João pede isso no versículo 20. E Jesus promete isso no versículo 20. Certamente eu venho sem demora. Se ele diz certamente venho sem demora, é porque a promessa vem sendo construída desde os primeiros versículos. No capítulo 21, capítulo 19 e 21, João é convidado a ver a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Então, no tempo de João está escrito que a nova Jerusalém descia. Desde o tempo de João, a nova Jerusalém está descendo.
e nós encontraremos com Cristo e com os santos nos ares, quando essa nova Jerusalém atingir a nossa atmosfera. No capítulo de número 21, João enxerga a cidade por fora. E ele diz que por fora, versículo 10 do capítulo 21, a cidade é grande, estabelecida em uma alta montanha. Ela é santa e ela está descendo da parte de Deus. E ela tem a glória de Deus. E a sua luz externa é semelhante à pedra preciosa, semelhante à pedra de jaspe, clara. A cidade inteira é clara como cristal. Ele está comparando termos eternos conforme a sua linguagem. Ele, vendo a cidade por fora, ele diz no versículo 12 que ela tem um grande e alto muro, indicando separação. E tem 12 portões, e em cada portão 12 anjos, em cada portão um anjo, por isso 12 anjos, e os nomes inscritos sobre os portões, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, porque nessa cidade vem a nós os santos do Antigo Testamento, que são a igreja do Senhor, o povo de Deus, baseado nas profecias das 12 tribos de Israel. Depois, ele diz no 14 que a cidade também tem fundamentos, e nos fundamentos estão os nomes dos apóstolos do Cordeiro, representando os santos do Antigo Testamento, de Cristo para cá, pois se firmam na doutrina dos apóstolos. Ele está vendo a cidade por fora. Ele diz então que a cidade é quadrada no 16. Depois ele diz que a construção do muro no 18 é de jaspe. E a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Ele não diz que a cidade é semelhante ao ouro, ele diz que a cidade é de ouro e o brilho é semelhante a uma pedra preciosa. Vendo a cidade por fora, ele dá as características dos portões. Ele diz no versículo 12, os 12 portões eram 12 pérolas. Por favor, os portões não têm pérolas. É para lá que a gente vai. Versículo 22 diz que nela não tem templo, porque o Senhor Deus e o Cordeiro é o templo. Ou seja, a gente não vai precisar se deslocar para um ambiente para adorar. Vai ser tudo adoração. O 24 diz que as nações daqueles que são salvos andarão sob a sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória e honra. Todas as nações do mundo, governadas pela igreja, que terá acesso à Nova Jerusalém e a todas as nações da terra, todas as nações virão a essa Jerusalém para ofertar, porque o sacerdócio levítico será reestruturado. Mas tem que passar pela igreja para que a Nova Jerusalém receba as ofertas deles. 26 diz que a essa cidade, com a igreja reinando através dela, trarão glória e honra. O 27, mostrando que ela o versículo 24 diz que ela está aberta. Versículo 25 diz que seus portões nunca serão fechados. Ela estará aberta a todos que vierem honrar a igreja, honrar Cristo. Mas no versículo 27 diz que ela não está aberta a tudo. Nela não entrarão coisa alguma que a contamine, nem o que pratica abominação ou crie, invente mentiras. Mas só entrará aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas entenda que essa cidade para onde a igreja vai é chamada de noiva. Porque ela já tem as características daqueles que nela morarão. Interessante, é que lá no céu João vê que a cidade tem as características da igreja que vai para lá. E quando você medita no Novo Testamento, o Novo Testamento diz que a igreja que vai para lá tem que ter as características de lá. Então João lá diz assim, olha, ela tem as características de quem vem para cá. E aqui embaixo a gente prega dizendo, olha, nós temos que ter aqui as características da cidade que vem de lá. Nela não vai entrar nada que a contamine. Então ela é chamada de noiva porque nela só vai entrar a noiva. Ela é chamada de santa porque nela só vai entrar quem é? Ela é chamada de a cidade que desce de Deus porque nela só vai entrar quem é?
Ela é chamada de a cidade que tem a glória de Deus, porque nela só vai entrar quem tem. João viu a cidade por fora. Agora ele vai ver a cidade por dentro. E me mostrou o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Algumas coisas aqui continuam desde o Gênesis. É por isso que você tem que ler a Bíblia desde o Gênesis. Alguém me perguntou, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, que é Gênesis. Quando você parte do Gênesis ao Apocalipse, aí você diz, agora saquei, agora eu entendi. Por quê? Porque a Bíblia é uma história do começo ao fim. Você precisa conhecer essa história. Não precisa entender tudo, mas vá lendo e você vai se alimentando. Olha o que diz, me mostrou um rio puro de água da vida. O que tinha no Éden tem aqui, porque essa é uma cidade-jardim. Então havia um rio que do jardim se dividia em 4 braços, Gênesis 2. E aqui há um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus. A queda fez com que o trono de Deus se tornasse ausente no coração de Adão e Eva ali no jardim. No meio da rua, em cada lado do rio, existe a árvore da vida. Também tinha no jardim, mas Adão e Eva perderam. E a árvore da vida que eles perderam lá, nos é recuperada aqui. Quando eu digo nos é recuperada, eu digo é recuperada para nós. Produzindo 12 frutos, tipos de frutos, e dá o seu fruto todo mês. Quer dizer que, na linguagem de João, não cessará de dar o fruto. As folhas da árvore são para a cura das nações. A expressão cura é saúde das nações. Haverá uma espécie de ceia. A ceia não vai acabar. Haverá um tipo de alimento que lembra a vida, como a nossa ceia. O pão que você come, o suquinho que você bebe, você está lembrando da vida eterna. Versículo 3 diz, não haverá mais maldição. O rio do Gênesis continua, ok. A árvore da vida do Gênesis no jardim continua. E o que não continua? A maldição que entrou lá no Gênesis. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela. O trono que foi anulado em Gênesis 3 é resgatado em Apocalipse 22. Quando que o trono é anulado em Gênesis 3? Preste atenção nisso. No capítulo 1 do Gênesis, criou Deus. No capítulo 2, quando vai falar da criação do homem, Deus é chamado de Senhor Deus. Quando vai falar da criação de Deus com o homem, a comunhão de Deus com o homem, ele é chamado de Senhor Deus, Gênesis 2. Moisés, que é um homem da intimidade com Deus, quando escreve Gênesis 3, ele começa dizendo, e a serpente, de todas as alimárias que o Senhor Deus havia criado, disse à mulher, foi assim que Deus disse e tirou o Senhor. Repito, quando Deus cria o homem, capítulo 2, capítulo 1, sem a criação do homem, sem a formação do homem, Deus é chamado simplesmente Deus. Capítulo 2, Senhor Deus, quando entra na relação com o homem. Capítulo 3, a serpente vai conversar com Eva e ela tira o Senhor e diz, foi assim que Deus disse. E Eva vai responder, sim, Deus. Eva tira o Senhor. Eva com Adão tira o senhorio e deixa só o Deus. Ou seja, o Deus que é digno de adoração e não o Senhor a quem devo obedecer. Tira o trono do senhorio e mantém a divindade. Disse Deus, não Senhor Deus, não tem o trono. Por quê? Porque agora Adão é o Deus. Adão é o rei. Sereis como Deus. Você vai governar Adão. Você vai dominar Adão. Tira o trono de Deus e Adão se torna o rei, mas aí se torna escravo do pecado. Quem quer reinar sem se submeter a Cristo se torna escravo de si mesmo. Então o trono com o Senhor e Deus foi removido, mas aí vem Jesus e tem um homem dentre eles, Tomé, que diz, eu só creio se eu vir. Jesus vai na primeira reunião, Tomé não está. Jesus vai na segunda, Tomé está.
Jesus se apresenta a Tomé e diz: toca, toca. Do jeito que Eva duvidou, Tomé duvida. Eva duvida da palavra, Tomé também duvida da palavra que ele disse: terceiro dia ressuscitarei. Eva duvida da palavra, de que ela já é a semelhança de Deus. Tomé duvida da palavra dos discípulos, que Jesus estava vivo, e das mulheres. Na dúvida, Eva tira o Senhor e Deus. E agora Jesus aparece a alguém que duvida e diz: toca, toca. Esse que duvida, com o mesmo sentimento de Eva, cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Se o diabo anula o trono com a Eva que duvida, eu resgato o senhorio com Tomé que duvida. Porque o problema para Jesus não é a dúvida. Como assim, pastor? O problema para Jesus não é a dúvida, porque ele criou todas as coisas sem ninguém ter fé. Paulo disse que a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Paulo disse a Timóteo que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. O problema não é a dúvida, o problema é a incredulidade. Jesus olhou para Tomé e disse: cuidado, não seja incrédulo. Porque a dúvida permanente gera incredulidade. Quem duvida diz: eu preciso saber para crer mais. O incrédulo diz: eu rejeito qualquer tipo de informação que queira me fazer crer. O incrédulo rejeita a possibilidade de crer. Quem duvida não. Por isso que ele não rejeita quem duvida, ele ilumina quem duvida. O trono perdido no jardim, o senhorio, é resgatado na Nova Jerusalém. Então perceba, eu disse a vocês que há uma continuação e a anulação. O rio continua, a árvore da vida continua, a maldição anula, e o trono que foi perdido lá, resgatado aqui. Olha outra coisa que continua: e os seus servos o servirão. Já viu alguém dizer assim, ó: céu, não, lugar de descanso não é aqui, lugar de descanso é no céu. Vai para lá. Os seus servos o servirão, mas só vai servir lá quem já serve aqui. O texto não está dizendo que a gente vai servir para ser servo lá. O texto não diz que vai servir para ser servo. O texto diz: só vai servir quem é servo. Seus servos o servirão. Vai continuar o serviço. 4. E eles, seus servos, verão a sua face. Ele disse a Moisés: quem vê minha face morre. Daniel viu o anjo, desmaiou. No capítulo 1, João viu Jesus glorificado, caiu como morto. No Getsêmani, Jesus disse: o Jesus aqui sou eu, todos caíram. Ezequiel teve um vislumbre da glória de Deus, caiu. Ezequiel 2, o Senhor teve que dizer: levanta, põe-te em pé, falaria contigo. Quem disse que Ezequiel dá conta de levantar? Aí o versículo 2 diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Saulo teve encontro com a glória de Cristo, e o Cristo da glória, em Atos 9, caiu cego. Como é que a gente vai enxergar a face dele? O nosso corpo será transformado para isso. Veremos a sua face, e seu nome estará nas suas testas, quer dizer, evidenciaremos publicamente que pertencemos a ele. O versículo 5 é lindo: não haverá noite. Anulou o Gênesis, porque no Gênesis 1 surge a noite. Quando chega na Nova Jerusalém, não haverá noite. E eles, quem? Os servos, não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol. Por quê? O Senhor Deus os ilumina. Não, Ele não ilumina a cidade já é luz. Ele, o Senhor, ilumina seus servos. O Senhor Deus os ilumina. João está vendo ontem o que vai ser amanhã para nós. E eles, os servos, reinarão para sempre. Só no reino de Deus servo reina.
E ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ele me disse: ele quem? O anjo. Lembra de Apocalipse 1 que eu falei hoje pela manhã? Revelação que o pai passa ao filho, o filho passa ao anjo, o anjo a João. Então onde João estava tinha um anjo conduzindo. Por quê? É um terrenal ouvindo alguém celestial, vendo coisas do céu. Então tem que ter alguém do céu para explicar a quem é da terra o que ele está vendo. E o anjo explica com tanta maestria o que João está vendo, que João empolgou. João ficou maravilhado com o anjo e maravilhado com a cidade por dentro. Se por fora ela é top, imagine por dentro. Quando João está saturado de glória, das glórias da cidade, aí o anjo olha para João e diz: está vendo, João? Essas palavras são fiéis e verdadeiras, João. O Senhor enviou a mim para te mostrar essas coisas. Quando João está empolgado com o anjo, aí Jesus interrompe e diz assim: eis que eu venho sem demora. Porque João está tão empolgado com a cidade que a glória da cidade pode fazê-lo esquecer de Cristo. Aí Jesus diz: você não pode pensar mais na cidade do que em mim, porque a cidade é o que é por causa da minha presença. Céu só é céu porque Jesus está lá. A gente começa a imaginar as glórias dessa cidade e diz: volta logo, Jesus, toca logo trombeta, bora, toca logo. Por quê? Porque a cidade é maravilhosa. E Jesus interrompe e diz: epa, quem vem sou eu. A cidade vem porque eu venho nela. Céu é céu porque eu estou nela. Tem glória porque eu estou nela. É maravilhosa porque eu sou maravilhoso nela. Lembra o que ele disse em João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou teria dito. Mas como eu não disse, eu irei e vos prepararei lugar. Ter lugar não quer dizer que tem lugar preparado para mim. Há muitas moradas, mas ele foi preparar lugar para nós. Um hotel tem muitas disponibilidades, mas não significa que o quarto está reservado para mim. Então ele diz: eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo. Ele não diz que vai me levar para o céu. Ele diz que vai me levar para ele. É aí que Paulo diz: nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo Jesus. Porque o que Paulo escreveu em Romanos, que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, ele está falando nada externo. Mas só na glorificação, nada interno. Nunca desejaremos pecar, nem mentir, nem roubar, nada. Nada interno nos separará do amor de Cristo Jesus, nesse tempo de glória. Então ele interrompe para que João entenda que o glorioso é Cristo e não a cidade. A cidade é o que é porque Cristo está nela. Alguém entende isso? Quando eu, João, vi e ouvi essas coisas, me prostrei diante do anjo. Lembra que eu falei que ele empolgou? Me prostrei diante do anjo para o adorar, aos pés do anjo. E ele vai adorar o anjo no versículo 8. Irmão, João está no céu e peca, imagine nós, na terra. A vigilância tem que ser maior. Quando ele se prostra diante do anjo, eu aprendo com esse anjo. O anjo olha para ele e lhe dá a repreensão. O anjo diz assim: não faz isso. Aí vem a correção: adora a Deus. Eu não posso te repreender sem te corrigir. A repreensão é: não faça isso. E a correção é: faça isso. A repreensão: não minta. E a correção: fale a verdade. Efésios 4. A repreensão é: não roube. E a correção: trabalhe para ter o que repartir. A gente fecha o atalho do erro e abre o caminho para o acerto. Assim é Jesus. Ele não exige de você aquilo que ele não te capacita a fazer. Ele nos repreende e ele nos corrige.
Quando o anjo corrige João, o anjo diz assim: não faz isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos. E outra coisa, João, levanta, estou de pé. Não seles as palavras do Apocalipse. O anjo falou a Daniel: sela o livro. O que eu estou falando aqui para você, Daniel, você vai fechar. Aí Daniel fecha o livro. Mas agora o anjo fala para João: não sela, revela. Apocalipse é revelar. Então não esconda as promessas do Apocalipse, porque tem coisa que a gente guarda para nós. É o que o anjo falou para o Daniel. E tem coisas que é o que o anjo falou para João. Fala para todo mundo. 11. Guarda João. Não guarda João. Revela o quê? Versículo 11. Aquele que é injusto, continue fazendo injustiça ainda. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Como assim aquele que é injusto continuará fazendo injustiça ainda? Primeiro, é que haverá um tempo que não haverá mais mudança. Só piorará a situação dos ímpios. E haverá um tempo que não haverá mais pecaminosidade. Os santos serão cada vez mais santificados. Quando é que o homem injusto se tornará mais injusto? O ambiente em que ele estará. Inferno. Isaías 66. Lucas 16, Apocalipse 14 e Salmo 91 diz que os ímpios sofrerão pena eterna perante os olhos dos santos. Ou seja, de um ambiente celestial e alto, os santos verão o lugar de tormento. E do lugar de tormento embaixo, os ímpios verão os santos em glória. É nesse momento que os injustos ficarão mais injustos. É nesse momento que os santos ficarão mais santos. Porque os injustos no lugar de tormento só ouvirão ódio contra Deus. Só ouvirão palavras de ódio contra a igreja. Te odeio, Deus. Odeio tudo que é sobre Jesus. Odeio igreja, porque por causa deles, e foi Deus que me mandou para esse lugar de tormento. E isso fará com que os ímpios fiquem cada vez mais sujos, fiquem cada vez mais injustos. Enquanto isso, os santos do outro lado dirão: te amo, Jesus, porque me livraste daquele lugar de tormento. E assim santificaremos-nos ainda mais. É por isso que eu sempre digo: ore pelos seus. Se você já tentou pregar para os seus e resistir à mensagem, porque você é mãe, porque você é pai, porque você é filho, não fique apenas falando a eles sobre Deus, fale também deles para Deus. Porque quando a sua palavra sobre Deus neles não fizer efeito, a sua palavra a Deus sobre eles pode fazer um efeito ainda maior. Por quê? Porque você falando pode não acontecer nada. Mas se você está intercedendo e Deus decide bradar, meu irmão, a mudança será notória. Em nome de Jesus, como Noé entrou na sua arca com a sua casa, a nova Jerusalém vai receber você e sua família. Quem toma posse dessa palavra, eu tomo, em nome de Jesus. Ali, os homens se tornarão mais injustos. Quando João ouve a mensagem do juízo, Jesus diz: eis que venho sem demora. E o meu galardão, versículo 12, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso me surpreende. Por quê? Olha o que ele diz: eis que venho e o meu galardão está comigo. Presta bem atenção que eu preciso de vocês para aplicar essa parte. Eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo. O meu galardão. Quem está falando isso é quem? Jesus. Eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo. Quem está vindo? O galardão é de quem? Dele. Eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo. Ok. Quem está vindo? De quem é o galardão? Olha o que ele diz: eu venho. O meu galardão, de quem é o galardão?
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A obra foi dele. Então o pai, pastor Emerson, recompensou ele pela obra dele. De quem é o galardão? Dele. Ele não diz assim, eu estou vindo com o seu galardão. Aleluia. Ele diz, eu estou vindo com o meu. Por quê? Porque se fosse seu galardão dependendo de sua obra, e o que é que o Senhor vai fazer? Eu vim, eu encarnei, eu sofri, eu morri, eu ressuscitei, eu subi aos céus, eu venci o mundo, o pecado, a carne e o diabo. E você, tudo que você faz é pela minha graça, é pela minha glória, e é como se eu estivesse fazendo em você. A obra que você faz é como se você estivesse fazendo o que eu faço. E eu te amo tanto que eu vou pegar o meu galardão e vou te dar. Irmão, a resposta é graça. A salvação é por obras ou por graça? E o galardão? Obras. Você trabalha, ele te recompensa. Mas você percebe que é tudo graça. Porque até a recompensa pelas suas obras vem dele e a recompensa é dele. Pastor, mas a obra é minha e a recompensa é dele. Sou eu quem canto, sou eu quem prego, sou eu quem toco, sou eu que auxilio. Eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou sonoplasta, eu sou cinegrafista, eu anoto o nome das pessoas, eu faço o alimento. A obra é minha, pastor. Pois é, se fosse só sua, ele daria seu galardão. Mas se ele está dando o galardão dele para uma obra que você fez, ele está deixando claro que foi ele que fez através de você. Foi ele que deu graça para você fazer. Então, aqui que está a coisa maravilhosa. Levanta a mão comigo, diga: Jesus, eu te louvo, porque o Senhor me capacita a fazer a sua obra e ainda vai me dar galardão por eu ter feito a obra que foi o Senhor quem me capacitou para fazer. Aleluia! O meu galardão para te dar. Agora olha que coisa linda, a cada um. Ele não vai dizer assim, esse aqui é o galardão da Igreja Assembleia de Deus lá em Goiânia. E eu dizia, eu estou dentro. Esse aqui é o galardão da IPAM. E vocês diriam, então é nós. Não! A cada um. Por quê? Porque ele não é ingrato. Ele sabe o que você tem feito pela obra. Mas eu vou repetir, galardão é por obras. Se você não permite Deus fluir através de você, tem galardão não. E tira os olhos do meu. E pelo amor de Deus, tire de sua cabeça que tu vai ficar botando um monte. Porque tem crente que pensa que o galardão é assim. Coroa da vida. Coroa de justiça. Imagine tu no céu, irmão. Não, irmão, coroa é domínio, governo. Dependendo do seu preparo, você pode dominar uma rua. Dependendo do seu preparo e serviço no reino, você vai dominar um bairro. Outros dominarão a cidade. Outros dominarão o estado. Outros dominarão o país. A recompensa é domínio. Aí você fica aí na igreja sem fazer nada. Quem nada faz, nada vale. Irmão, Elias estava na caverna, depressivo. Depressivo, irmão. É para ter dó do cara. Quando ele estava no deserto, depressivo, o anjo disse assim, levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Aí ele caminha 40 dias e 40 noites. Mas Deus deixou ele dormir para tratar a depressão, claro. Mas depois Deus mandou ele se mover. Aí ele entra na caverna. Já ficou eu.
Olha a pergunta de Deus. Que faz aqui? Que faz aqui? A pergunta de Deus é o que você está fazendo. Obras. Recompensa é para quem trabalha. 1 Coríntios capítulo 3, se tratando de recompensa no tribunal de Cristo, Paulo disse assim: cuidado cada um com o tipo de obra, com o tipo de material que você constrói na sua vida cristã. Com que tipo de material você está construindo sua vida cristã? Aí Paulo diz, tem gente que constrói sua casa, sua obra, sua vida cristã com palha, madeira, capim. Mas tem gente que constrói sua vida com ouro, prata e pedra preciosa. O que é palha, madeira, capim? Material superficial, porque se encontra na superfície. Eu canto como todo mundo canta. Você prega como qualquer um prega. Você ora? Pai nosso que está no céu, amém. Namoro superficial. Adoração superficial. Oferta superficial. Pregação superficial. Nunca quer se aprofundar em nada. Madeira, capim e palha. Aí Paulo diz assim: aquele dia a obra provará. Naquele dia o fogo provará. 1 Coríntios 3. O fogo provará a obra de cada um. Aí ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, esse perdeu o galardão. Aí eu te pergunto, se eu colocar madeira, capim e palha no fogo, se Jesus voltar hoje, a trombeta toca, você sobe. Se você olhar para os seus pés, se tiver madeira, capim e palha, pode dar glória a Deus porque está salvo, mas galardão já foi. Isso quer dizer perca de galardão. Por quê? Porque o que vai ser examinado não vai ser a quantidade, porque se for por quantidade, madeira, capim e palha é muito mais fácil alcançar, achar e aumentar a quantidade. Aí Paulo diz, mas tem gente que também trabalha em sua vida cristã com ouro, prata e pedra preciosa. Enquanto madeira, capim e palha você acha na superfície com facilidade e pode fazer aos montões, pedra preciosa, ouro e prata é profundo, você tem que descer, você tem que cavar, você tem que desaparecer. Irmão, no tribunal de Cristo os últimos serão os primeiros em muitas coisas. Tem gente que não faz questão de destacar-se nem de aparecer, mas serve no reino. É a intenção do coração que vai ser examinada. Paulo diz que ele examina a intenção do coração de cada um para recompensar suas obras. Se eu prego para aparecer por dinheiro, para vender curso, para ter inscritos no canal, Jesus disse em Mateus 6 que eu já recebi meu galardão aqui. Mas se a intenção do meu coração é edificar você, alimentar você, eu tenho galardão preparado. Alguém mais acredita que tem galardão para as suas obras? Alguém pode não aplaudir, pode não citar seu nome, pode não te dar like, pode não compartilhar, mas o céu viu, e se o céu viu é o que importa. Aleluia! Aleluia! Se você olhar nos seus pés e tiver ouro, prata e pedra preciosa, pode cantar, pode dançar. Agora, se tiver palha no pé do outro, não ri dele não. Mas pode falar assim, ó: eu te avisei, eu te mandei um zap para nós evangelizar, e tu disse que não tinha dom. Mas evangelizar não é questão de dom, é questão de obediência. Ide e pregai. A gente já cantou assim, irmão: chegar no céu não vai ter tristeza não. Imagine tu perdendo o galardão. Pastor, mas está escrito que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Lá em Apocalipse 21. Novo céu e nova terra, não no arrebatamento. João escreveu assim, ó: se mantenham confiantes para não serem entristecidos no dia da vinda do Senhor. Salvo, porém entristecido. Por quê? Porque na terra era salvo, porém preguiçoso.
Mas eu pensei que eu ia ter. Pensou errado, não vai ter. Por isso eu disse ontem. Apocalipse 3 tem crente com vestes brancas. Apocalipse 19 tem crente com vestes resplandecentes. Diferença de galardão. Eis que venho cedo e moro e trago comigo meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é maravilhoso. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o Gênesis, eu sou o Apocalipse. Por que ele diz eu sou o Alfa? Eu sou antes de todas as coisas. Ou seja, eu não recebi de ninguém. Eu sou o Ômega, eu sou o fim. Eu não tenho que dar nada para ninguém, porque depois de mim não haverá outro para receber o que me foi dado. Tudo começa comigo e termina comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. O que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Quando você vai lavar a roupa, você confia no sabão. Você confia que a máquina funciona. Você confia que o sabão é eficiente, sim ou não? É isso que ele está dizendo. Bem-aventurado quem lava suas vestes, seu estilo de vida no meu sangue derramado há 2000 anos atrás. Só confia. Não é pelas suas obras, é pela confiança no meu sangue derramado. Você pecou, você caiu, você falhou, você é pobre, cego, nu e miserável. Mas você vem ao culto e diz: eu creio que o sangue de Jesus me lava, me purifica. É isso que o texto está dizendo. Bem-aventurado quem lavou seu estilo de vida no sangue do Cordeiro. E aí, para que tenha direito à árvore da vida. O sangue do Cordeiro devolve-nos o direito à árvore da vida. Ou seja, o caminho que foi fechado pela serpente é aberto pelo sangue do Cordeiro. Lá em Gênesis 3, a serpente fechou o caminho para a árvore da vida. Adão e Eva deram ouvido à voz da serpente, que era Satanás falando ali. O caminho para a árvore da vida foi fechado. Mas Jesus diz assim: quem lava as vestes do meu sangue, quem confia na minha obra na cruz do Calvário, resgata o que Adão e Eva perderam confiando na serpente. E agora Jesus exclui, versículo 13: de fora ficarão os cães, falsos pastores, e crentes irascíveis. Lembra aqueles homens apedrejando Estevão? Rangiam os dentes. Cuidado, irmão. A ira é um portal de acesso a demônios para entrarem em você. Os feiticeiros, todo tipo de religião que tira do homem a sua consciência. Sabe aquele culto que a pessoa diz: rodei, pulei, entrei no manto. E a palavra? Mistério. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, irmão. Ele expande. Ficando de fora os feiticeiros, todo tipo de religiosidade e todo tipo de uso de drogas para sair da sua situação atual e seu controle mental. Os devassos, todo tipo de moralidade sexual. Começando desde a moça que incita o rapaz, do rapaz que incita a moça. A homossexualidade, adultério, prostituição. Quem mantém relação sexual sem ser casado é prostituição. Ambos são prostitutos. Não, pastor, prostituta roda a bolsinha e recebe dinheiro. Não, a diferença é que a irmã é de graça. E Paulo diz que quem vive na prática da imoralidade sexual está chamando Jesus de prostituta, porque ele pergunta assim: você colocará o membro de Cristo na cama com a prostituta? Aí ele diz assim: isso é uma blasfêmia. Vocês estão, diz Paulo, blasfemando contra o corpo de Cristo, porque nossos membros são membros de Cristo e Cristo habita em mim. Se eu me deito na cama para prostituir, eu estou dizendo que Cristo é prostituto. Pesado, né, irmão? Os assassinos, não simplesmente aqueles que tiram a vida do outro e não pagam por isso e não se arrependem, mas aqueles que odeiam o próximo.
são assassinos. Quem odeia o outro sem liberar perdão ou sem pedir a Deus graça para perdoar é um túmulo ambulante. Os idólatras, todo aquele que coloca qualquer coisa, qualquer pessoa acima de Deus. Assista, jogue seu futebol. Aqui é uma igreja que às vezes tem jogadores. Eu conheci o Borges hoje pela manhã. Aqui, assista seu filme, assista a sua série. Trabalhe, mas nunca coloque nada disso acima de Deus. Às vezes até a própria igreja, o próprio púlpito, me afasta de Deus. Cuidado com esse tipo de pregador que posta 30 dias de agenda. A própria obra de Deus afastou o obreiro do Deus da obra. Porque mais importante do que agendas abertas é o quarto fechado na intimidade com Deus, irmão. Quem não tem compromisso com uma igreja local não pode abençoar a sua igreja. São idólatras de agendas, idólatras de likes. Qualquer coisa que deixe Deus para trás. Quem quer que ame e pratique a mentira. Aquele que sempre está mentindo para ter sua verdade, para ele confiar que o que ele está dizendo é verdade. Evitando a verdade que lhe confronta, esse ficará de fora. Quem está excluindo aqui é Jesus, o amor. Porque há um versículo mal interpretado que a gente sofre com isso. O quê? Na igreja tem joio e trigo, e se tirar o joio pode perder o trigo. Não, se você perder trigo porque tirar joio, aquele trigo também era joio. Jesus contou uma parábola, pastor. Então fala como é a parábola. O Senhor plantou o trigo no seu campo e viajou. E vieram os inimigos e plantaram o joio no meio do trigo. E quando informaram ao Senhor, Mateus capítulo 13, que o joio tinha sido plantado no meio do trigo, ele disse, não tirem o joio, para que tirando o joio também não perca o trigo. Só que a gente lê a parábola até aqui. E a parábola não termina aqui. A partir do versículo 36, foram até Jesus e perguntaram, Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Aí Jesus começou assim. O trigo são os filhos do reino, os filhos da luz, meus servos, minha igreja. O joio são os filhos do maligno, os ímpios. E o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é a igreja. Na igreja tem joio e trigo. Não, na igreja só tem trigo. Agora no mundo tem terreiro de macumba e igreja evangélica. Tem centro espírita e igreja evangélica. No mundo tem todo tipo de gente. Na igreja, só trigo. Pastor, e o que a gente faz com o joio? Denuncia. Disciplina. Se não ouvir um irmão, tem que ouvir 2 ou 3. Se não ouvir 2 ou 3, a igreja sabe e exclui. Mateus 18, Romanos 16. Agora, há igrejas que há uma mistura de trigo e joio. Por causa do amor. Porque o amor está se tornando um Deus. E Deus prefere te ferir do que te perder. Pastor, mas é que não pode ofender ímpio. Eles ofendem Deus todo dia. Pastor não foi chamado para entreter bode, foi chamado para proteger ovelha. Mas se não querem tirar da igreja o joio, Jesus diz, na minha cidade não entra. Analise a sua vida, o seu evangelho, o tipo de relacionamento. Trigo fica, irmão. Joio a gente tem que dar um jeito de dizer,
Nós somos uma família, ok, mas não pode assentar-se qualquer uma mesa. Daqui a pouco a mesa não cabe. Tem que comer farelo com os cães. De fora esses ficarão. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para falar essas coisas nas igrejas. Versículo 16. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu gosto. Lembra no culto passado eu disse que ia explicar. Por que Jesus diz eu sou a raiz e a descendência? Porque se você ler a Bíblia até Mateus, você diz Jesus veio de Davi. Davi veio primeiro, Jesus veio depois. Mas quando você lê Apocalipse, ele diz eu sou a raiz de Davi. Todo judeu tem árvore genealógica. Então ele diz assim, eu sou a raiz e a descendência. A descendência é, eu vim da árvore genealógica de Davi. Ok, eu vim depois de Davi. Mas ele diz primeiro, eu sou raiz, eu também vim antes de Davi. Antes que Davi fosse quem era, eu já sou o mesmo que sempre fui. Aleluia! Como Deus, eu sou raiz. Encarnado, eu sou o descendente de Davi. Porque os primeiros cristãos eram judeus. Eles valorizavam esse negócio de genealogia. Então Jesus está mandando que João escreva primeiro a eles. Aí depois que Jesus diz, eu sou raiz, ele termina no 16. E eu também sou a brilhante estrela da manhã. O que é a raiz? Aquele que trabalha escondido. E o que é a estrela? Aquele que trabalha lá em cima. E todos veem. Tem momentos que Jesus trabalha na nossa vida como raiz. Você não está vendo, ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando. De um modo invisível, Ele está fazendo algo que você ainda não está entendendo. Mas tem hora que Ele decide trabalhar como estrela. E todos precisam ver a sua glória sobre nossas vidas. Eu sou raiz, eu sou estrela. Aí João vê a missão evangelística. O Espírito e a noiva dizem vem. É a igreja em comunhão com o Espírito chamando aqueles que ainda não se entregaram para Jesus. Vem para Jesus antes que ele venha para a igreja. E aquele que ouve diga também vem. É uma mensagem que reverbera. O Espírito fala na igreja, vem. A igreja discipula os novos convertidos, vem. E os novos convertidos olham para seus amigos e dizem, vem também. E aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Por que a salvação é comparada à água da vida? Primeiro, porque olhar para a água não faz efeito nenhum em mim. Eu gosto da água, ela é bonitinha, cheia de bolinha. Olha a água incolor. O nome chique da água é H2O. E daí? Não, eu sei sobre a água, todo ateu é assim, eu sei. E daí? Só faz diferença isso aqui, ó. Não é saber sobre ele. É recebê-lo, é provar ele. Segundo, por que a salvação é comparada com a água? Porque você não dá endereço à água. Essa aqui vai para o goto. Essa aqui vai para o rim. Essa aqui vai para aquela carinha maior. Você não dá endereço à água. Você toma e ela sabe onde ir. Assim é a salvação. Não, eu não me entreguei para Jesus ainda, porque eu estou organizando isso aqui. Eu também preciso organizar aquilo ali. E eu tenho vergonha disso aqui. Não! Seja mais inteligente. Abra a porta e diga, Jesus entra e arruma do jeito que o Senhor quiser. Está tudo bagunçado, mas se o Senhor entrar, tudo se organiza. A água sabe onde hidratar. Receber Jesus é isso. Você deixa de ser uma terra seca. E ele entra onde você não consegue entrar. Glória a Deus. 18, quem ouvir as palavras do Apocalipse, esse vai ser feliz, mas quem tentar acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas do Apocalipse nele. Se alguém retirar, Deus vai excluir dele a sua parte no livro da vida, da cidade santa e das bênçãos que estão escritas aqui. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho sem demora. João está dizendo, aquele que confirma o que eu estou dizendo, confirma que ele vem. Aí João expressa seu desejo, versículo 20. Vem, Senhor Jesus.
Eu poderia terminar aqui, mas eu não posso. Eu tenho que terminar no 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Por que o texto termina com a graça? Eu falo e você diz glória a Deus. Combinado? Combinado? Só pela graça você vai ter acesso ao rio da vida. Só pela graça você vai se alimentar daquela árvore. Só pela graça não haverá mais maldição na sua vida. Só pela graça veremos a face dele. Só pela graça a glória dele nos iluminará. Só pela graça reinaremos para sempre. Só pela graça não nos tornamos cães. Deixamos de ser feiticeiros. Deixamos a devassidão. Não somos assassinos. Não somos idólatras. Só pela graça abandonamos a mentira. Só pela graça bebemos da água. Só pela graça a trombeta toca e a gente escuta. Tudo que foi pregado aqui a gente só vai conseguir pela graça. Aleluia! A praça da cidade é o ponto central dela. E a expressão praça aqui no grego, que o Novo Testamento veio do grego. A expressão praça aqui não é um quadradinho como a gente imagina no Brasil. É rua principal. É o ponto de onde a glória começa. Tudo isso aqui, João diz, é o começo, é a entrada dela. É muito lindo. O inferno é real, gente. Mas o céu também é. Que Deus nos livre do lugar de tormento. Só há salvação em Jesus. Esse ambiente de glória é só em Jesus.